Bom dia, turma! Sextou aqui no nosso Momento IMA, nosso momento semanal do Instituto Information Management da ABInfo, trazendo informações sobre automação, inteligência artificial, tecnologia em geral. Então é um prazer ter vocês aqui com a gente, Daniel, Etzel, Edson, Eliel, Fábio Henrique, Petian, Gislaine, Igor, Caterine, Lenine, Mário Gabriel, Osmi, Rosa Maria, Rosimeire. Ô, gente, falar não todo mundo aqui não, senão eu vou falar até amanhã, tá? Já deram bom dia pra gente aqui, a Silviane, o Edson, o Márcio. Gente, lembrando que esse encontro é sempre um bate-papo e quando vocês tiverem dúvida durante o bate-papo, quiserem fazer uma pergunta, ou quiserem fazer uma contribuição também, fiquem à vontade e coloca no chat, tá? Eu sempre gosto de falar isso, é o seguinte, as pessoas esperam acabar o bate-papo para colocar as perguntas. Não precisa disso. Surgiu a dúvida, coloca aqui, que como é um bate-papo, a gente pode fazer sua pergunta durante a conversa aqui ao vivo, tá bom? Lembrando que no final, vou trazer para vocês novidades aí sobre os eventos do Instituto Information Management, que são realizados nesse nosso Brasilzão, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, muita coisa bacana acontecendo, tanto no presencial quanto no online. E para ter o bate-papo comigo aqui hoje, eu quero chamar aqui o Leandro Garcia, da Cafnet, e o Anderson, da Lift. Bom dia, Anderson, bom dia, Leandro. Bom dia pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Wagner. Bom dia, Anderson. Maravilha. Gente, olha, mais cedo a minha voz estava picotando um pouquinho aqui. Se vocês verem que está picotando, podem colocar no chat aí para mim, que eu verifico aqui, beleza? Vamos lá, antes da gente começar, primeiro eu quero dar boas-vindas em nome da ABInfo, do Instituto Information Management, a vocês por terem aceito o nosso convite. O Anderson aqui pela primeira vez com a gente, o Leandro já esteve conosco aqui, até no esquenta do evento de São Paulo, que foi fantástico na semana anterior. Eu quero deixar aberto aqui para vocês falarem. Quem é Leandro Garcia? Vamos lá. Olá, primeiro, muito obrigado de estar aqui novamente com vocês. Para mim é uma grande honra, Wagner. Toda vez que você quiser, pode me convidar, estarei aqui, tá? Será uma grande honra aqui. E eu sou um profissional aí que tem mais de 30 anos na área de tecnologia, tá? Eu até brinco que eu sou aquele programador arcaico do século passado, tá? Que possuo também há 14 anos eu empreendo, eu tenho uma empresa de desenvolvimento low-code e consultoria de IA, tá? Uma parceira forte da Zorro, e também eu falo que nas minhas horas vagas eu sou professor universitário, tá? Então aí eu atuo o meu conceito é dar conhecimento sempre para as gerações, principalmente as novas gerações que vão me substituir aí nesse mercado. Excelente, Leandro. E quem é Anderson? Fala pra gente, Anderson. Boa, queria agradecer também, viu, Wagner, esse convite, também me colocar à disposição para sempre que quiser e precisar, pode contar comigo. O Anderson é um curioso, assim, né, um aprendiz, eterno aprendiz. Trabalho com tecnologia há uns 15 anos e recentemente abri a minha própria empresa de tecnologia chamada Lift, que tem o objetivo aí de aplicar a inteligência artificial no processo de desenvolvimento de software. Então, nós conseguimos desenvolver softwares com muito mais agilidade e com um preço muito mais acessível. Então, esse é o diferencial aí da Lift, e estamos sempre aprendendo, né? Essa live aqui também vai ser uma oportunidade para aprender mais aí com o Leandro, com você, com o pessoal do chat, e compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi aí durante esse período aplicando a inteligência artificial na prática. Beleza? Fantástico, excelente, gente. Então vamos lá, assim, a primeira coisa que eu quero trazer atualmente a gente fala-se muito de automação, inteligência artificial, e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar uma coisa sem a outra,
Mas não necessariamente a automação é a IA, nem a IA é a automação. Quando fala-se em automação, você vai aplicar IA? Não, peraí, são coisas diferentes. Então, só para a gente contextualizar isso aqui, Leandro, eu queria te perguntar assim, qual que é a diferença de automação, de IA, quando uma age, quando a outra age, só o pessoal que está aqui com a gente poder se alinhar e também ter esse conhecimento. Fantástica pergunta, porque isso realmente é uma dúvida para todos, né? A gente está na verdade, nós temos isso em hype agora, né? Tanto a automação como a IA, elas estão crescendo muito dentro das empresas. Mas uma coisa é a automação. A automação, geralmente, eles são rotinas que a gente vai estar automatizando, que elas já têm prévias regras. Então, quer dizer, eu pego uma tarefa de forma automática, que ela já é executada, que eu tenho as regras já pré-estabelecidas, que tem ou não tem envolvimento, muita mudança humana, e aí eu coloco ela de forma automatizada. Então, eu pego essa rotina, ela não precisa aprender. Ela vai andar como um processo normal. Então, ela é até, como a gente chama, processos repetitivos, né? Então, eu só coloco as regras e eu automatizo isso. Já a IA, ela já vem daquele conceito de uma ciência mesmo. É aquele momento que eu vou começar a dar aprendizado para um determinado processo, ela vai aprender, ela vai ter algoritmos de aprendizagem, ela vai ter o machine learning, que ela vai fazer, não vai fazer somente aquela automação, mas ela vai aprender a como fazer aquilo melhor. Então, ela vai tentar desenvolver, às vezes, um processo que não está sendo feito. Então, essa é a diferença. Quando você vai colocar algo que vai envolver uma certa inteligência, você vai usar IA. Quando você vai trabalhar com processos repetitivos que já têm as suas regras pré-definidas, eu uso automação. Então, tem muito processo que, às vezes, até nós, no dia a dia, a gente fala assim, puxa, vou colocar IA, vou colocar um agente de IA para isso. Mas não, ele é só uma automação. Ele é só um processo, porque eu não preciso mudar a regra no meio do caminho. Ele só é fazer aquilo do jeito que tem que ser feito. Bacana, excelente. Perfeito. Quer fazer alguma contribuição, Anderson? Não, exatamente isso. Leandro foi cirúrgico, assim, né? A inteligência artificial, ela tem um poder interpretativo muito alto, né? Então, ela é muito indicada em processos que você não consegue prever tanto os cenários, como o Leandro comentou. Então, quando você consegue prever os cenários, a ferramenta mais indicada, né, é a automação. Mas quando você não consegue prever, e aí você precisa que a tecnologia interprete os dados e, dependendo da interpretação, ela tome uma atitude, aí é indicado a utilização da inteligência artificial com muita parcimônia, né? Você precisa configurar bem ali a inteligência artificial para não ter aqueles problemas de alucinação, para você conseguir cercar bem ali o que ela pode, o que ela não pode interagir, né, com o seu usuário, mas nesses casos é sim indicado a utilização da inteligência artificial. Fantástico. E assim, eu fico pensando sobre implantação. Eu já falei várias vezes aqui nos programas, onde os processos, eles são prioridades em qualquer implementação de ferramenta, automação, ou com RPA, com inteligência artificial. Então as pessoas precisam inicialmente avaliar seus processos para depois implementar, né? Porque um processo que é implementado, uma ferramenta que o processo é falho, ele potencializa aquela falha, né? Uma vez que você fizer um trabalho nos seus processos, você acaba ali melhorando o processo e depois potencializando a melhoria com a solução. Faz sentido para você isso, Leandro? Não faz muito sentido, tá? Até que é muito interessante quando a gente fala de tanto de IA e automação, as pessoas esquecem dos pré-requisitos para implementar qualquer um dos dois. Ambos, primeiro, eu tenho que conhecer o meu processo. Entra naquela, até eu brinco, entra na lei da guerra, né? Eu conhecendo a mim mesmo e conhecendo o meu inimigo, eu tenho a vitória em todas as guerras que eu participar, tá? A chance de vitória é grande.
Então, é isso que eu falo para vocês. Hoje, você tem que estar ciente do que eu vou automatizar mesmo, quais são meus escopos, né? E também o que eu vou aplicar a IA. A IA também tem escopos. O conhecer o processo, conhecer a rotina, conhecer realmente aquele ponto é o importante. Perfeito. Maravilha. Perfeito. É isso aí, porque assim, eu vejo que as pessoas às vezes focam muito na ferramenta, né? O tempo todo na ferramenta, já quer implementar. Ah, não quero pegar consultor, não, eu quero comprar uma ferramenta de prateleira. Beleza? Vai lá, implementa, não dá certo, aí fala, RPA não funciona, a automação não funciona. Aí por aí É que, vai. na verdade, as pessoas querem fazer o processo de automação, Wagner, e acreditam que depois que foi implementado, ela não precisa mais se preocupar com aquele processo e aí acaba delargando aquele processo. E aí, já conversei com muitos especialistas em automação que eles falam o seguinte, cara, a partir do momento que você automatiza o processo, é como se você tivesse um funcionário ali fazendo o trabalho. Você precisa estar ali fiscalizando, acompanhando, porque o processo pode mudar, o processo pode evoluir. Então, precisa ter um acompanhamento, sim. Não é automatizar e deixar para lá. A mesma coisa na inteligência artificial. A inteligência artificial, se você colocar ela na sua operação, você precisa ter um processo de curadoria muito forte na sua empresa para acompanhar aquele processo ali e conseguir identificar se ele estiver desviando ali do foco, sabe? Então, eu Sim. percebo isso também no mercado. Fantástico. Aqui, ó, Leandro, só um adendo aqui, ó. A Heloísa Magrin, que nós conversamos no início aqui nos bastidores, tá aqui com a gente no YouTube, assistindo pelo YouTube. Grande Heloísa Magrin, parceira nossa no Conagile, que é o evento que a gente realiza, vai ser em outubro agora, Congresso Nacional de Agilidade. Bacana. Meu Seja abraço bem-vinda. a Heloísa aí. Fantástico ela. Excelente. Tem um comentário aqui, na realidade, um comentário, depois uma pergunta, do Mário, eu até falei para ele aqui, ó, já está definido o tema da próxima semana, né? O meu som está bem baixo com relação aos demais aí, ó. Vou tentar aumentar aqui, porque a gente regula o áudio. Se picotar, eu vou ajustar, gente. Se picotar, vocês me falam, tá? Me fala aí depois, ô Fábio, se melhorou para você aí, tá? Então, assim, vamos. Não é uma pergunta, mas posso sugerir 2 temas de evento para as próximas apresentações: digitalização inteligente com IA e gestão documental com IA. Mário, boa dica. Já fica o nosso acordo. Semana que vem, no Momento IMA, vou trazer convidados para a gente falar um pouquinho sobre ferramentas para digitalização de documentos com IA, tá? Fica essa dica aí, esse desafio, eu gosto muito disso. Ele perguntou o seguinte: muito se fala de IA, mas na área do SCM e EIM já existe algo prático no Brasil? Não sei se isso é muito específico. Na verdade, bem específico. Hoje, na IA, como geral, ela ainda está nas construções dos seus use cases, né? Então, você tem... A abertura é muito ampla quando a gente fala em pôr IA. E é isso que, às vezes, está causando alguns, eu chamo de naufrágios de projetos. Porque é muito amplo, escopos bem grandes, né? As pessoas começam com coisas grandes para pôr a IA e, de repente, você tem aí algo que não validado, porque, às vezes, o suporte maior é em cima da ferramenta, não numa consultoria. Então, assim, você tem aí, como eu falo, hoje você pode pôr IA em vários sentidos. Você tem coisa da área médica muito forte que está caminhando assim anos-luz. Você tem a parte dentro das empresas, principalmente a RH também está criando aí um processo grande de IA. Então, assim, hoje o único ponto é as pessoas usarem, darem muita ênfase em ferramental do que no conhecimento, tá? Então, falar para você, no caso dele é muito específico, eu tenho que ver os use cases que estão sendo trabalhados, mas todo o processo
que eu posso pôr inteligência, que eu posso ter uma previsibilidade, eu posso pôr IA. Então, eu tenho aí tudo que eu posso gerar aí uma condição de aprendizado, eu posso estar colocando IA. Então, aí ele é bem específico, né? Não, interessante. É uma área que eu já não posso contribuir, tá? Então, vou me resumir aqui nas perguntas que Eu nós dei uma vamos fazer. pesquisada aqui também, dei uma área que eu não conhecia. Não, bacana, excelente, excelente, Leandro. E vamos lá, assim, uma coisa que o pessoal né, trouxe aqui, por exemplo, quem foi, gente? Foi o Mário Gabriel, colocou aqui, que é a parte de digitalização, com IA e tudo mais. Mas, assim, o que está hoje? Eu sei que as soluções com IA, a automação, elas vieram para potencializar resultados das empresas, certo? Leandro, Anderson, ninguém quer implementar isso para poder ficar na mesmice. Tem que ter um ganho real ali com essas inclusões, com automações, com integração, com análise com IA. O que as empresas hoje estão buscando? Quais são os segmentos? Porque às vezes tem uma empresa que nunca pensou, pô, eu posso automatizar isso aqui. O que as empresas estão buscando automatizar primeiro hoje? Existe uma tendência a área de vendas é a área que está sendo mais automatizada atualmente. Não, o RH, para analisar currículo, para ter uma boa contratação. O que as empresas estão buscando hoje? O que vocês veem de tendência com relação a isso? Eu vejo... desculpa, Leandro, pode ir lá. Vai lá. Não, pode falar, pode falar. Eu vejo um processo de automação muito com contato com o cliente, sabe, Wagner? Então, muitos chatbots inteligentes, com inteligência artificial, para fazer aquele contato mais próximo, né? O pessoal tem usado muito a inteligência artificial nessas tecnologias, né? E algumas empresas já estão começando a estudar usar a inteligência artificial também em call centers por voz. Então, inteligência artificial por voz, inteligência artificial nos chatbots, fazendo contato com o cliente para fazer aquele funil ali de conversão, o primeiro contato, segundo contato, aí talvez o terceiro contato já vai para o humano. Então, tem alguns transbordos ainda, mas o que eu estou vendo de utilização da IA para ganhar eficiência é mais nessa parte do contato com o cliente. Bacana. Leandro? Até vou contribuir, realmente, o que o Anderson falou é o que está acontecendo mesmo. As pessoas, elas estão usando IA onde elas estão mais... As empresas, né, onde elas estão mais frágeis, onde elas têm dificuldade, muitas vezes, de colocar pessoas. Então, por exemplo, uma figura que hoje ela é muito conhecida, eu vou dar até o nome da posição, chamada SDR, na área de vendas. Você vê muitas soluções e você vê muitas empresas implementando o SDR, que é aquele auxiliar comercial que faz a ligação e primeiro contato com o seu cliente. Muitos ainda estão no processo daquele de embalde, mas as pessoas já estão também fazendo a parte de ligação, outbound, fazendo toda essa parte de até um atendimento já direto, né? Você também vê em cima de suporte também, você tá vendo muita parte também desse suporte iniciais, né? O atendimento ao público também, não só a parte de vendas, mas assim o atendimento de tirar dúvidas ao público. E também você vê em processos internos. Por quê? Quando a gente analisa a força da IA, como ela começou a entrar dentro das companhias, ela entrou com o advento do ChatGPT, Gemini, essas interfaces que o próprio profissional ia lá e fazer alguma consulta interna, sem a ferramenta ser ainda homologada até pela empresa, para fazer, por exemplo, uma escrita de um simples e-mail, melhorar a forma de comunicação. Então, você tem isso e por isso você está tendo aí alguns processos. Vendas, eu falo que é o campeão. Vendas é o processo que mais as empresas vêm, nos consultam, para realmente automatizar a parte de vendas e deixar os gestores comerciais realmente focados naquele cliente que já pode atuar, né? Então, ele já faz toda a qualificação, a pré-qualificação toda desse lead.
Eu vejo aqui dentro da empresa, geralmente é o que eu falo. Hoje, o principal ponto é onde eu consigo colocar mais pessoas, né? Até você vê também na área de programação está crescendo muito, a própria a empresa do Anderson mesmo, que ele usa a IA como sendo um agente dele para desenvolvimento, ele usa como um sênior de desenvolvimento. E isso também está crescendo bastante. Por quê? Você ganha tempo. E isso vira, vira um ponto de competitividade no mercado. Exatamente. Até na palestra do RPA de São Paulo, eu levei um estudo, né, que a Microsoft divulgou agora em abril. E aí, nesse estudo, ela lança anualmente esses estudos, né, sobre tendências do mercado. E aí, nesse estudo, ela fez a seguinte pergunta, né, perguntou para as pessoas se elas estão sobrecarregadas no trabalho, como que está essa relação da entrega de resultado. E 80% responderam que estão muito cansadas, sobrecarregadas, estressadas, burnout. Perguntaram para os líderes se eles estão satisfeitos com a produtividade do pessoal. 53% responderam que não, está entregando pouco. Ou seja, 80% está cansado, 50% dos líderes está achando que está entregando pouco, tem que entregar mais. E aí a solução do estudo é times híbridos. Então, usar a inteligência artificial justamente para ganhar essa performance que está faltando porque o mundo bane, enfim, muito volátil, tem que entregar muita coisa, e aí a inteligência artificial entra para dar esse gás e aliviar um pouquinho as pessoas. Então, esse estudo é bem bacana, depois eu posso divulgar o link para vocês, e ele fala detalhadamente sobre essas tendências e que daqui a 5 anos, não só as áreas de tecnologia, mas todas as áreas das empresas vão ter agentes trabalhando em conjunto com os seres humanos para entregar mais resultado. Maravilha. E assim, ó, independentemente de qual solução seja, existe a importância dos dados. Vou mudar um pouquinho para o lado aqui, né? Dado é muito importante. Como que vocês veem assim, a qualidade dos dados, né, afetando a eficiência do sistema? Como que ele afeta? Se é importante, menos importante? Eu me dando já a minha posição, não adianta você fazer nada ali para análise, sendo que os dados não são confiáveis, né? Mas queria que vocês trouxessem um pouco para a gente como que vocês veem essa perda de eficiência em qualquer processo que é realizado, de qualquer integração que é realizada, automação, com IA, RPA, e o que os dados podem fazer com isso? Bom, essa pergunta aqui é muito interessante, por quê? A gente está inundado hoje de notícias e vídeos do tipo, crie seu agente em 10 minutos. Então, você começa a falar assim, puxa, eu estou popularizando algo que é inteligente, que eu vou fazer isso rapidamente. Eu não vi até hoje um projeto de IA sendo bem implementado que não demore no mínimo uns 12 meses. Então, assim, por mais que um ano, para mim, é pouco ainda, ele é um tempo considerável. Por quê? O ponto principal é os dados. Você percebe que muita gente não tem um banco de dados, tem um bando de dados. Então, aí a gente... Gostei dessa. E aí você tem um ponto que é importante, pegar isso e esses dados te responderem perguntas. As pessoas, elas não fazem perguntas para os seus dados para ter alguma resposta. Elas acreditam que os dados estão lá e eles vão estar a bel prazer. Então, eu não tenho eles estruturados ao ponto que eles possam já me responder perguntas sem aplicar uma inteligência artificial, sem ter realmente eles a minha vontade. Então, a gente começa a falar, quando a gente fala de IA, começa a falar desses pontos, o dado é a coisa mais importante. Na verdade, eu falo que num projeto de IA, 80% é dado, 20% é IA. Então, assim, e se não for mais dados, tá? Por quê?
Porque você tem que saber se está... Primeiro, coisas básicas, vamos trazer... vamos tirar essa tecnologia toda. Agora, vamos imaginar que o mundo não tem tecnologia, voltamos ao Fordismo. Vamos lá, vamos trazer isso para o início do século passado até. Se eu não tenho um processo documentado, se eu não sei o que esse processo vai fazer, se eu não tenho regra desse processo bem descrito, primeiro, como que eu vou evoluir? Eu não tenho como evoluir, porque é realmente aquela coisa do Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar é lugar. Então, quando a gente traz esse conceito de tipo, eu não tenho o mínimo documentado, e com isso eu também não tenho um processo de monitoramento para poder aprender com esses dados que esse processo vai gerar. Então, eu estou monitorando ele. No meu desenho de processo, isso demoraria 3 dias. Numa situação normal, fantástica, porque quando você está desenhando um processo, você está trabalhando um processo, você está esquecendo qualquer obstáculo, você desenha ele no mundo perfeito. E aí, quando você começa a monitorar e você vai pegando que o mundo perfeito ele não é tão perfeito assim, e aí você vai anotando e aprendendo com esse processo, esse tipo de dado muitas vezes é menosprezado quando eu vou pôr IA dentro desse processo. Então, quer dizer, qual é a chance da IA funcionar bem? Isso estamos falando de um processo. Melhor, não vamos por IA. Qual a chance de um profissional funcionar bem nesse processo quando eu desprezo os dados de monitoramento? Então, o dado é muito importante. E a coleta, às vezes, as pessoas falam, não, é muito grande. Não, são processos simples, estruturados, que vão coletar os dados. Aquela coisa, quero pôr dashboard na minha empresa, quero pôr uma ferramenta de BI. A pessoa só quer, muitas das vezes, as pessoas só querem saber se o gráfico é bonito. Uhum. Ele tem que responder, todo dado ele tem que responder uma pergunta. Então, por exemplo, se eu olhar um gráfico de venda, eu tenho que responder a pergunta, tá, qual região que mais vendeu? Qual o vendedor que mais vendeu? Ou, por que eu vendi isso? Por que eu cheguei nessa quantidade de vendas? Então, o dado ele tem que te responder isso. Esse ponto que o Leandro trouxe é muito importante, porque, assim, tem muito uma discussão na internet sobre IA substituir o ser humano, mas isso que o Leandro está trazendo é insubstituível. O ser humano, na capacidade analítica, que é onde ele está falando que faz falta, né, que é essa análise mais criteriosa, documentação, isso não tem como a inteligência artificial substituir. Então, às vezes, aplicar a inteligência artificial para tentar automatizar um processo que às vezes nem as pessoas sabem como funciona, nem as pessoas têm a documentação, a chance de dar errado é quase que 100%. Então, realmente, assim, a importância da captura correta das informações, dos dados, a maturidade desses dados, né? Então, antes de querer aplicar, seja uma automação, seja a inteligência artificial, é muito importante que as empresas revejam os seus processos, revejam as suas documentações, entendam que aquilo ali, como que aquilo ali está funcionando, para depois trazer essa tecnologia, essa evolução para dentro de casa, que tem uma chance de dar, aumenta bastante a chance de dar certo. Boa, excelente. Boas dicas. Eu acho que aquilo que eu falei no início também, né? Primeiro avalia processo, avalia seus dados, depois vem com a implementação. Porque às vezes você, como está todos os dias ali envolvido com esse processo, acaba não vendo onde está uma falha, e essa falha pode ser potencializada e fazer com que o seu projeto não seja da forma que você pensou. O Fábio Henrique colocou um comentário aqui, né? Tem alguns projetos com IA e multi-cloud. Convido para quem se interessar, acessando meu portfólio, que é um deles. A solução integra múltiplos serviços em nuvens e ferramentas de IA para fornecer uma arquitetura robusta e escalável que inclui automação de interações com o cliente, agendamento de consulta e análise de dados. Excelente, Fábio, bacana, cara.
Ele colocou o link aí para compartilhar com vocês. E agora pensando no futuro, tá? Tanto Leandro Anderson, nas tendências. O que vocês veem de tendência hoje? É, nesse, é, nesse mundo da automação e da inteligência artificial, nos próximos, não vou falar 5 anos mais, porque ela está cada dia mais próxima à evolução, né? Antigamente ele fazia projeção de 5 anos, era médio prazo. Pô, 5 anos agora já é longo prazo, na minha visão, dependendo do processo. Mas o que vocês veem de tendência nesse mercado nosso de automação e de IA? Bom, uma coisa que é interessante quando você falou assim, 5 anos. A primeira coisa como será o mundo daqui 5 anos com a aplicação de IA, como está hoje? E eu me fiz essa pergunta, até foi muito interessante, há 2 semanas atrás. E eu fui atrás de pesquisa. Uma das coisas, na área de software, por exemplo, é a interação de front-end. Provavelmente ninguém mais vai ter um software que vou ter que interagir. Eu vou interagir por voz, eu vou interagir por LLMs, consultas, eu não vou ter mais aquela interface de menu, ela vai diminuir. Quer dizer, a minha fonte de dados provavelmente vai ser mais rica, porque eu vou estar considerando o dado pegando na hora da própria consulta e da minha interação. Então, eu já vou, assim, eu vejo que para a área de software, que é a área que eu atuo, muitos das nossas bases, elas vão ser todas modificadas. Bases que eu falo, bases de conhecimento mesmo. Nossos alicerces, né? Eles vão realmente ter aquele conceito do front-end, aquele conceito do back-end. Tecnicamente continuariam os mesmos, mas a gente vai ter uma interação com o nosso usuário de forma diferente. A interação ela vai ser muito mais simplista, tá? E a coleta de dados vai ser imediata. Perfeito, perfeito. Quando me perguntam de futuro, eu olho muito meus filhos, né? Como é que está o comportamento deles com a tecnologia, como é que está a interação deles com a tecnologia. E tudo eles agora é voz, cara, é voz. Então é conversar com voz, não estão digitando mais, porque é o que o Leandro falou, a questão da usabilidade fica muito mais fácil utilizando a voz, né? E a questão do chat também, que o Leandro mencionou sobre as interfaces, né? Não é à toa que o GPT ele se lançou no mercado em formato de chat. Por quê? É um formato muito mais fácil de você interagir com a tecnologia do que você tendo que procurar os botões e sabendo como filtrar e como que você vai usar. Imagina se o GPT lançasse, na verdade, um sistema que tivesse uma tela que você precisasse, então ia ser muito mais difícil. Eu acho que um dos sucessos do GPT foi ter vindo num formato de chat. E aí, pesquisando sobre tendências também de consumo, eu percebo que o futuro do consumo também vai ser via chat. Eu acho que os e-commerces eles vão se transformar aí no futuro em chats personalizados com inteligência artificial, onde o consumidor só vai falar, cara, eu quero uma blusa verde, G, manda uma foto, a IA já descobre ali o que tem no estoque que atende aquele cara, já manda o link de pagamento, o cara já faz, porque, não sei vocês, mas a minha experiência para fazer busca em site de roupa, é bem maçante, é difícil, até você achar o que você quer. Se você conseguir fazer isso com a inteligência artificial, então eu vejo que isso é uma tendência também no mercado de e-commerce, tá? Até trazer um ponto aqui, Wagner, por exemplo, imagina só, vamos trazer 5 anos antes. Como era a nossa interação? 5 anos antes, a gente tinha, principalmente em software e tudo, era o mesmo padrão que a gente tinha em 2000, e era o mesmo padrão que a gente iniciou em 95, por exemplo. Então, quer dizer, em 5 anos, vocês imaginavam o mundo como está hoje?
5 anos atrás foi assim, foi uma divisão, né, o Leandro e Anderson, porque veio a pandemia e as pessoas acabaram sendo obrigadas a digitalizar, né? Sim, Muitas empresas eram antes totalmente analógicas, muitos profissionais também eram resistentes, e a pandemia chegou ali, olhando para esse lado, tá? Não estou falando do lado do que aconteceu, que foi um desastre para o mundo inteiro, mas que abriu ali uma oportunidade das empresas conhecerem, se permitirem entender o que é a digitalização, o que é o online, o que é trabalhar de forma híbrida. Muitas entraram e continuaram, né? Então, assim, eu achei é um ponto de visão bem interessante. E dali para cá, as coisas começaram a correr muito rápido. Eu lembro quando a IA foi lançada, né? Lançada não, peraí. Foi popularizada. Porque a IA já existe há muito tempo, já se fala muito em machine learning. A IA que a gente popularizou é a pontinha do iceberg. O que vocês, como empresas de tecnologia, trabalham, já se trabalha há muito tempo, não é isso? Não é agora que surgiu a IA que vocês começaram a trabalhar com IA. Não, vamos lá. A IA já estava presente em várias soluções, mas o pessoal não conhecia muito isso e ela popularizou, né? Então, assim, eu queria deixar aberto aqui para vocês agora, nós estamos chegando no nosso finalzinho de hoje, para vocês darem as suas indicações para as pessoas, tá, Leandro? O que eu queria pedir para cada um de vocês? Primeiro, para falar da sua sugestão para aquele profissional, para aquela empresa que está buscando hoje é, automatizar seus processos, que seja com, com RPA, que seja RPA com IA, que seja IA puramente. Eu não sei qual é a solução, mas a dica para as pessoas. E também ali para você poder falar como que o pessoal encontra o Leandro nas redes e a Cafinet. perfeito. Bom, gente, para encontrar o Leandro nas redes, o LinkedIn é Professor Leandro Garcia, tá? Você vai ver, ou o próprio LinkedIn da Cafinet Soluções em Tecnologia, você vai estar lá. Geralmente o pessoal põe meus vídeos lá, atrelado também no canal do YouTube, no Cafinet IT, tá? Também temos um projeto social que a gente ensina low code para alunos, né? E geralmente em parceria com universidades. É um projeto gratuito que é o creator-it.com.br, que lá tem eventos de criação de low code e análise de dados. Então a gente faz em parceria com a faculdade ENIAC de Guarulhos e a Zorro, que hoje também nos ajuda muito, a Zorro Corp, a Zorro Brasil aí ajuda demais a gente, né, no Creator IT, que também o pessoal principalmente quem está querendo iniciar na carreira de dados, e também low code, e agora Vibe Code, né, que é a novo conceito, né, que está nascendo aí. A gente tem esses bootcamps gratuitos lá, e você também pode ver muitos vídeos meus, tá? Sobre RPA e IA. Para quem está começando agora, eu aconselho sempre pegar uma consultoria de alguma empresa que vocês já conheçam bem, que vocês tenham já um trato há muito tempo. A Cafinet tem a parte de consultoria de dados AI, então quem precisar pode contar com a gente. E também olhar para dentro de casa. Antes de colocar qualquer ferramenta, tá, gente? Olha para dentro de casa, verifica se está confortável, os processos já estão bem mapeados, que você tem o domínio, e aí isso já é o primeiro passo até para você dar o escopo inicial do projeto, tá? Eu sempre falo que assim, é bonito depois de entregue, mas tem muito choro no processo, né? Tem muita encrenca no processo para deixar a entrega do projeto bonito, e isso é um desafio enriquecedor, tá? Não tem um projeto que você não termina de A ou de RPA que você aprende muito sobre processo, muito sobre a empresa e muito sobre o negócio que a empresa atua.
tá? Então, até aconselho aos profissionais falar assim, se a empresa falar, olha, eu vou montar um processo, tente nem que seja como ouvinte ver isso, porque isso é enriquecedor demais, gente. Você fortifica tudo que você aprende em MBAs, em faculdades, principalmente na área administrativa, você intensifica esse conhecimento, é muito bom. Se envolva sempre nesses projetos. Maravilha. Antes de dar a palavra para o Anderson, Leandro, eu queria que você falasse para a gente aqui. Eu estive presente lá em São Paulo, né? Fizemos um evento em paralelo lá dentro da feira, que foi o Kona GP, bem bacana. Acompanhei a dinâmica lá do pessoal do Hackathon. Cara, qual foi a sua experiência com esse Hackathon ali nos 2 dias de evento? O que saiu de novidade? Fala para a gente um pouquinho disso. Você tocou num ponto que eu adoro falar. Até peço desculpa agora para o Anderson, porque como professor eu já falo muito. Então imagina, o Hackathon foi sensacional. Primeiro foi o grande desafio colocar ele no meio de uma feira que estava lotada de pessoas e profissionais, né? Então imagina, você coloca no meio um aquário no meio de um local lotado de pessoas de várias empresas querendo saber soluções. Nessa você coloca 6 grupos de pessoas e televisões mostrando o que essas pessoas estavam fazendo e produzindo. A maioria eram universitários, ou outros também eram grupos já de pessoas que já recém-formadas, e começaram a criar uma solução que era foi um desafio proposto pela Raia Drogasil. Tá? Então isso aí foi muito legal. Uma empresa de renome foi lá e falou, está aqui meu desafio. E todo mundo foi desenvolver um software em 2 dias desse desafio. Fora essa demonstração que muita gente do evento foi até perguntar, sabe? Também gerou entrevistas de emprego para essa turma que estava lá no Hackathon. Isso que também eu achei o máximo. Porque as pessoas foram lá vendo a qualidade que aqueles grupos estavam gerando. Muitas empresas foram lá consultá-los até também para gerar as ofertas de estágio. E o que mais eu gostei foi que, assim, além de ser acirrado o desafio, para conseguir ter um ganhador, as pessoas que estavam avaliando realmente sofreram para escolher quem que era, porque eu sempre falo que, assim, tem desafios que é fácil você falar, aquele ali é ganhador e acabou, né? Não, as pessoas tiveram, até eu brinco que quase que tiveram que usar metodologias diferenciadas só para definir quem era o ganhador. Então, quer dizer, se pudesse pôr todo mundo como ganhador, seria mais justo, mas não pode, né? Você teria que ser um... Cara, é foda, né? E quem ganhou ainda foi uma equipe que ainda tinha dois jovens de 16 anos que não tinham nem idade para pegar estágio. As pessoas não conseguiriam pegar estágio, mas na equipe de 4 pessoas, 2 jovens tinham 16 anos e eles ganharam. Então foi muito legal, foi uma experiência incrível. Eu falo que assim, o evento, eu tenho muito a agradecer ao Eduardo e à organização do evento, que realmente proporcionou a gente colocar um hackathon ali no meio. Tem que agradecer a Zorro Brasil, Nicolas, e a Laura, que investiram nessa ideia, tá? E a gente inclusive, só um adendo, a Zorro vai estar lá patrocinando também o evento do Rio, né? Estará lá. E também a Faculdade ENIAC também enviou alguns alunos como grupo, ela enviou 2 grupos lá que foram fantásticos, um deles foi o ganhador, tá? Então foi da faculdade que ganhou. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, porque foi fantástico, foi uma experiência fantástica. Foi 2 dias de pura agitação, né? O pessoal lá suou, viu, gente? Mas foi fantástico. Você trouxe uma coisa aqui para mim no início, assim, não vou falar para quem foi, qual empresa, não, mas até proposta de trabalho teve lá no meio desse meio, né? O pessoal viu, o pessoal trabalhando. Não, o pessoal estava vendo trabalhando, no segundo dia, estava entrando lá fazendo proposta de estágio para a turma, pegando quase que o grupo todo. E para nós é fantástico, porque o hackathon é isso, né? Hackathon
é um desafio, é para melhorar o profissionalismo, as pessoas verem aqueles profissionais trabalhando. E foi assim, foi uma experiência fantástica. E no encerramento do evento, a gente pôde divulgar os alunos, então eu chamei eles no palco, alunos, eu falo alunos porque alguns são realmente são universitários, mas assim, os grupos todos a gente pôde colocar no palco, dar aquela pressão que eles estavam tendo e mostrar quem era o ganhador. Então foi fantástico. Teve grupo que não dormiu, tá? De um dia para o outro. A pessoa ficou programando a madrugada. Eu imagino, gente, eu imagino. Maravilha, Leandro. E em breve vamos ter mais. Vamos batalhar para ano que vem fazer de novo, né? Trazendo aí Vamos mais. sim. Fantástico, eu cara. só tenho que agradecer essas empresas que nos ajudaram bastante. O pessoal do evento, a Zorro Brasil, a Raia Drogasil, que forneceu o desafio, o pessoal da faculdade NIAC. Eu tenho muito a agradecer a eles para proporcionar essa estrutura que foi esse hackathon. Maravilha. E agora, passando a palavra para o Anderson, para falar também, Anderson, um pouquinho sobre a experiência de vocês também lá em São Paulo, as tendências, como o pessoal encontra o Anderson e a Lift, e também fazer um merchan aqui junto pro IMA, porque o IMA, vocês fizeram o aplicativo do IMA, do Instituto Information Management, né? Nós estamos aqui no momento IMA, tem que falar do aplicativo do IMA. Tem que falar, Vamos tem que lá. falar. Traz Tem aí que pra falar. gente. Então, pessoal, vocês vão conseguir me encontrar no LinkedIn. Se vocês ficou meio grande, mas é Anderson Pereira Silva, tudo minúsculo. Eu coloquei no chat para eles. Ah, boa, boa. O de Então, vocês vocês vão dois. conseguir me achar no LinkedIn. A Lift é lyfiti.com.br, o nosso site. Vocês vão conseguir achar lá um pouquinho do que a gente faz. E uma das coisas que a gente fez recentemente foi o aplicativo da IMA. Foi um aplicativo, um desafio muito legal, né? Conversamos com o Eduardo, com o Tadeu, com toda a equipe, com todo o staff, para conseguir desenvolver esse aplicativo. Foi um desafio muito importante para nós da Lift, né? Porque teve mais de 3.000 pessoas lá presentes. O aplicativo, ele bateu top 2 no Google Play de downloads na categoria de eventos, tá? A gente recebeu um e-mail do Google Play falando sobre isso. Então, teve realmente bastante interação no aplicativo. O aplicativo ele tinha duas versões, uma versão para quem era visitante e uma versão para quem era expositor. E os expositores conseguiam fazer a leitura do crachá ali de quem estava visitando, e foram mais de 7.000 leituras de crachá feitas com o aplicativo. Por trás do aplicativo, nós também fizemos um sistema administrativo para o time da IMA abastecer esse aplicativo com informações. Então, eles já estão lá a todo vapor, cadastrando as informações do evento do Rio de Janeiro. O aplicativo vai estar lá também, tá? E nós fizemos todo esse ecossistema em 2 meses de trabalho, por conta dessa metodologia nova de squads híbridas, inteligência artificial gerando código. Então, é uma coisa que a gente acredita muito e que a gente conseguiu entregar essa solução da IMA, que foi bem importante para o evento. Nós vamos estar no Rio de Janeiro também, né, com um stand lá. Vou estar palestrando lá também sobre o impacto da inteligência artificial nas consultorias de desenvolvimento de software, né? Vou trazer mais alguns cases lá para vocês, explicar um pouquinho de como isso tem transformado o mercado, tá? Então, convido vocês a estarem lá conosco no Rio de Janeiro. Podem já também baixar o aplicativo da IMA, tá? Se vocês pesquisarem aí no Google Play e na página da Apple, vocês vão achar o aplicativo IMA Eventos. Tá, IIMA Eventos, né? Então, deixa eu fazer assim, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu criar um banner, que o pessoal às vezes confunde na hora de pegar. Ó, eu vou editar esse aqui, ó. Então, app IIMA Eventos. Perfeito. Eventos. Então, vou criar ele aqui, vou deixar ele fixo. Perfeito. IIMA Eventos. Olha se aparece aí. Apareceu, ó. IIMA Eventos. É isso aí, é isso aí. Bacana.
E em breve devemos começar a contratar aqui na IMA não, desculpa, na Lift. Vai ser um marco importante aqui para nós, devido ao sucesso do evento de São Paulo. Nós fizemos muitos contatos importantes e em breve nós devemos abrir oportunidades aí na Lift para expandir o nosso time. Uai, que bacana. E em breve, quem sabe, né? Nós estamos conversando ali, né? A Lift também tocando iniciativas aí para poder fechar o aplicativo da Digital Edu, né? Vamos lá, vamos ver se vai dar Isso aí. certo. Vai, já deu certo. Maravilha. O Leandro e Anderson, vou quebrar o protocolo aqui. Eu vou fazer uma pergunta, que eu não gosto de deixar pergunta sem ser respondida, tá? O Márcio Chagas ele colocou o seguinte: depois que a AlphaGo, inteligência artificial do Google, venceu o desafio do jogo Go contra o melhor jogador do mundo, temos que pensar ou imaginar que as IAs já possuem características que antes eram somente de seres humanos, como imaginar contextos, suposições e ter sensibilidade de análise de acordo com cenários e imprevisibilidade. Aí ele pergunta aqui o seguinte: será que já estamos na superinteligência artificial? Eu acredito que não. Eu acredito que assim, os algoritmos eles vão evoluir bastante sempre. A gente vai ter mais, logo, porque era a ideia da inteligência artificial. Se a gente falar inteligência artificial, ela é uma novidade que tem mais de 70 anos. Então vamos trazer ao pai da inteligência artificial, que era a Alan Turing, que já tinha o teste de Turing, por exemplo, do teste de Mach. A gente cada vez mais a gente vai estar naquele conceito de Blade Runner, né, que é daquele filme que você vai ter dificuldade de saber quando você está falando com a máquina e quando você está falando com o ser humano. Isso você vai ter. A cada vez mais os algoritmos eles vão avançar para isso. Mas tem o fator humano que é interessante. A gente é imprevisível. A gente faz coisas imprevisíveis. Nós tomamos atitudes que não são baseadas nos nossos dados. A gente não é razão. Essa é a verdade. E o fator sentimento e o fator não razão lógico do ser humano, duvido que será copiado. Porque a gente pode ter aquela coisa, a gente pode ter todos os dados referentes a um item. A gente pode ter tudo de acordo com aquele item e a gente toma decisão totalmente contrária ao item. Por quê? Porque a gente usa uma coisa chamada intuição. Intuição eu não consigo gerar de forma aleatória. Eu trabalho com todo o algoritmo que eu criar, ele vai estar trabalhando 100% com a razão. Então, assim, eu vou ter o desenvolvimento muito melhor durante o tempo. A IA vai responder muito mais parecida com o ser humano? Vai. Mas não tem como substituir. Não há como substituir uma coisa que é aleatória pela sua concepção. Perfeito. Também acho que está bem longe, tá, Wagner, dessa super inteligência aí, porque a inteligência artificial hoje, ela não pensa, né? Ela processa dados com uma rapidez acima do que a gente tem costume, mas ela não chega a pensar. E essa parte que o professor comentou, realmente não tem como simular o sentimento humano, a intuição humana, né, que é o que faz, o que nos torna diferentes. Então, a gente está bem longe ainda dessa super inteligência artificial aí. Sim, sim. Também tem até a AGI, né, que é chamada hoje da inteligência artificial geral, que ainda é muito hipotética, é um conceito ainda que tem também que muito se evoluir, né, Leandro? Não só com requisito a capacidade ali de análise, quanto também geração de consumo de energia, né, que é um desafio aí para o mundo tá desenvolvendo isso, mas não é o nosso foco aqui hoje. Quero deixar aqui, inicialmente, a gratidão por vocês, Leandro Garcia,
Anderson, por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje em mais um Momento IMA. As portas estão sempre abertas, sugerir novos temas para gente. Quero levar um tema pessoal sobre isso, aquilo. Vamos agendar, vamos fazer um bate-papo com a turma de novo, tá? Então já deixo aqui o nosso muito obrigado por vocês, tanto na participação nos eventos quanto aqui no Momento IMA. Fechado? Obrigado, Wagner. Obrigado, Anderson, estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra. Quero só deixar um último recadinho. Vão no evento do Rio. Gente, em São Paulo foi fantástico. As palestras foram muito enriquecedoras. Vão lá no Rio, que vai ser... Eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Foi muito enriquecedor. Então, esse é o meu recado e agradecer muito aí esse convite aí de vocês. Que ótimo, muito obrigado. Só fala também, Anderson, final, despedir do pessoal. Não, só agradecer muito aí o convite, me colocar à disposição para os próximos e fortalecer o convite do professor. Vamos lá para o Rio de Janeiro, pessoal, vai ser bem legal. Quem não for vai perder, com certeza. Maravilha, gente. Bom final de semana para você, sucesso. E nos encontraremos, né, o Anderson lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, quer dizer, o Leandro em breve, porque você não vai estar presente oficialmente, mas vai ser o time, né, Leandro? Então, bom final de semana. Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau. Um abraço, Leandro. Um abraço, Anderson. Gente, fantástico, fantástico, fantástico. Excelente bate-papo. Parceiros, encontrei com ambos lá em São Paulo. O Leandro ali por trás, né, movimentando todo o hackathon, que foi excelente. Fiz algumas filmagens ali. E o Anderson também com o stand que a Lift estava lá no evento, também apoiando a Daiane. Foi assim, pessoas maravilhosas. E assim, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link, vou colocar na tela também, para quem está nas redes sociais, o link do IMA, do Instituto Information Management. Lembrando que o próximo evento do Instituto é no Rio de Janeiro. Então, se você é do Rio de Janeiro, região, ou tem a condição de ir, gente, vá. É uma comunidade maravilhosa, é um evento maravilhoso. São 2 dias inteiros, de 9 às 18 horas de palestras, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. E vários estandes, vários expositores. Já vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem a página. Mas eu vou botar aqui primeiro IMA Info, tá aqui, ó, tá na tela. iimainfo.com.br. Este é o link do Instituto Information Management para vocês poderem saber as novidades, para vocês terem ali a agenda, tudo sobre os eventos de 2025, tá? Essa é a página, tá aqui. Assim que vocês acessam, vai abrir esse pop-up aqui na direita, que é um mural de fotos que foi realizado agora em São Paulo, há 2 semanas atrás, que foi maravilhoso, foi lindo. Eu estava lá, participei, devo aparecer em algumas fotos aqui. E também a Valentina, olha. A Valentina é a agente de IA do IMA. Então você pode perguntar quando vai ser o evento do Rio, quando vai ser o evento de Curitiba, Belo Horizonte. Pode perguntar que ela vai te responder, perguntar a programação, como chegar no local. Então foi criada para te ajudar, ok? Para vocês verem o evento do Rio, vocês vão procurar em Eventos Roadshow. Como que funciona aqui? Nós temos feira e eventos são em São Paulo, ok? São Paulo, que é o grande evento, que é tido como o maior evento de RPA e IA do Brasil, que acontece no Frei Caneca, no mês, ano que vem já está com data marcada, dia 5 e dia 6 de maio, não vai ser em julho, 5 e 6 de maio, ok? Então aqui é a feira. Os eventos nas demais capitais são chamados de Roadshow. Então vai ter o RPA AI Congress em Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro, que é o próximo. Então, ao clicar aqui no Rio de Janeiro, vai abrir a página do evento, dia 19 e 20 de agosto, está chegando. Então você pode participar da feira, aqui, ó, quero fazer minha inscrição, basta você clicar aqui, pronto, vai ser direcionado ali para a página do evento, ok? E também, quero ser um expositor, quero patrocinar o evento. Clica aqui, quero patrocinar, preenche o formulário que o time do Instituto Information Management vai te
vai contactar para poder te explicar como que você pode ser um apoiador, um patrocinador, um expositor do evento no Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, ou em Curitiba, ou ano que vem em São Paulo. Tá? Então fica aí a dica para vocês, grandes benefícios, tá? Eu vejo, já acompanho há alguns anos os eventos do IMA e todo ano você vê que as empresas estão retornando como expositoras novamente. Por quê? Porque ali é uma comunidade onde realmente traz benefícios. Traz benefícios. Então, se você quer um desenvolvimento da sua empresa, tem uma solução de automação, gestão, de IA, leva lá, bate um papo com o pessoal do IMA. Se você está buscando soluções para sua empresa, para sua profissionalização, também é um local fantástico, porque ali você vai conhecer as tendências, vão ter palestras sobre vários temas de automação, de IA, tecnologia em geral, ok? Basta clicar aqui, Rio de Janeiro, e pronto, partiu Rio, estarei lá com vocês fazendo a cobertura, como eu faço todo ano. Eu vou estar ali, como estava também em São Paulo. Vamos fazer a cobertura do evento, então se você não puder participar presencialmente, vamos entrevistar alguns expositores, falar quais soluções estão trazendo, alguns palestrantes que já fizeram as suas apresentações, vamos bater um papo com alguns participantes para mostrar um pouquinho sobre a percepção de cada um desses eventos maravilhosos que estão realizados pelo Instituto Information Management.